Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar aqui mais uma aula, dessa vez de Direito Constitucional. Vamos abordar desde o artigo 1º até o artigo 5º. Claro que não vamos terminar todo o artigo 5º aqui. Eu quero pegar as principais coisas que vão cair para vocês, as principais coisas que são cobradas em concursos públicos, obviamente, mas também quero abordar algumas questões, como é que isso cai na sua prova, beleza? Então, esse vai ser o foco, vai ser na leitura da lei seca e também um pouco de questões de como isso pode cair para vocês, ok? Ou eu vou abordar a dita cuja, né? Eu vou abordar as questões, ou eu posso simplesmente citar como cai e depois, em outras aulas, nós comentamos dentro de questões, para não deixar a aula também muito grande. Estou percebendo que nossas aulas estão ficando de 30 a 1 hora. Estou querendo diminuir um pouco para ser um pouco mais direto e construir um pouco mais de relação com vocês para quem não tem tanto tempo, beleza? Mas vamos começar. Primeiro, a gente vai conversar sobre o preâmbulo. Que diabo é isso? É o início da Constituição Federal. É isso que vamos iniciar falando um pouco sobre ele, beleza? Ele não é tão cobrado, ele quase nunca é cobrado em concurso público, mas ele vem como uma forma de apresentação do que a gente vai ver, beleza? Então ele vem dizendo o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático. Aqui já vem passando algumas dicas de questões que podem cobrar para vocês. Claro que o Estado democrático é cobrado, é falado várias vezes na Constituição, como a gente vai ver, mas aqui ele já dá uma introdução do que a gente vai ver sobre isso, beleza? Lembrando, Estado democrático de uma forma chula, de uma forma rápida, que vamos abordar mais tarde, é o Estado com o poder na mão do povo, por assim dizer. Vamos ver que temos ali uma certa participação do povo no voto, seja diretamente nas leis, beleza? Vamos abordar um pouco sobre isso. Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais previsto no artigo 6º e individuais previsto no artigo 5º, que é o que vai ser cobrado. A liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, beleza? Pluralista, que a gente vai conversar também, lembrando que nós não temos um partido só, como em ditaduras, nós temos o pluralismo político como um dos nossos princípios. E sem preconceitos, lembra dos direitos humanos. Fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sobre a proteção de Deus. Lembrando, aqui tem a proteção de Deus, mas lembra que o Brasil é um Estado laico, ou seja, não tem uma religião oficial. Já foi muito debatido por que tem isso daqui, se nós somos um Estado laico, mas esse concurso público é baseado aqui na nossa Constituição. Se a questão vier falando segundo a Constituição, vamos se basear no que está escrito aqui, ok? Mas lembra que o Brasil é um Estado laico, não tem um Deus certo, não tem uma religião fixa, beleza? Laico significa isso, não tem uma religião fixa para ele. Um exemplo de um Estado que não é laico seria, sei lá, a Roma Antiga, ali no final. Eles seguiam o catolicismo como sua religião oficial. Então, nesse caso, hoje em dia o Brasil não segue nenhuma religião oficial. Todas as religiões são aceitas aqui no Brasil, contanto que respeitem os direitos e garantias das pessoas. Não firam nenhuma lei, beleza? E aí, conversamos aqui, bem interessante. Temos aqui o que você tem que focar sobre esse preâmbulo. De novo, isso daqui é uma introdução. Basicamente, tudo que a gente falou aqui, vamos ver nos próximos artigos. Então, não vamos demorar, vamos direto para o que realmente interessa. Título 1 dos princípios fundamentais, beleza? Então, vamos iniciar falando aqui. Primeiro, como é que pode cair isso daqui na sua prova? Obviamente, ele vai cobrar quais são esses princípios fundamentais. Mas como ele vai cobrar? Ele pode lhe chamar de princípios fundamentais, ele pode chamar de fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, ele tem essas nomenclaturas que vão diferenciar das outras duas, que vamos ver um pouco mais na frente, beleza? Então, toma cuidado. Quando falamos dos princípios fundamentais, vamos lembrar de um bizu que é altamente conhecido pelos concurseiros. Qual bizu é esse? O bizu é Sociediva Plu. Como é que esse bizu surgiu? É aqui, ó. É aqui, ó. Ele surgiu com a inicial de cada princípio. Vamos pegar aqui o Só, Si, Di,
vá, no caso ele ignorou o os, vá, plu. Sociediva plu é a inicial de todos os princípios da Constituição Federal. E quais são esses princípios? O so vem de soberania. O Brasil é um país soberano, beleza? Cidadania também é um dos princípios fundamentais, ou seja, nós temos o direito de ser cidadãos, aqueles que entram como critério de cidadão, obviamente. Isso está lá previsto no artigo, está lá previsto nos direitos políticos, salvo engano. A dignidade da pessoa humana, lembrando que a Constituição ela tem que respeitar essa maior aqui, ó, direitos humanos, porque os direitos humanos é um âmbito internacional, os direitos fundamentais é um âmbito estadual, no caso do Brasil, né? Um âmbito do país. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Já vi questões cobrando. Qual princípio está previsto abaixo? Aí tinha lá, valores sociais do trabalho, perfeito, mas tinha questões também que simplesmente botou valores da livre iniciativa. Quem decorou só o início pode ter acabado passando por ela. Então toma cuidado com com esses direitos, esses princípios que são compostos, que tem mais de uma nomenclatura, beleza? A gente vai ver mais claramente isso nos objetivos e nas relações internacionais. E por fim, nós temos o pluralismo político, que a gente já conversou sobre eles, né? Historicamente, nós temos vários casos em que vários países não tiveram o direito de ter esse pluralismo político, de ter essa concorrência entre os políticos, entre os partidos, no caso, que é o que significa isso. Pluralismo, plu vem de vários. Vamos lá para a língua portuguesa? Plu vem de vários partidos. Então, é permitido ter essa concorrência, ter esses partidos, também para gerar uma justiça, né? Porque não temos uma forma só de indivíduo no mundo. Temos formas diferentes de pensar. E isso é refletido nesses partidos que representam a gente. E isso está diretamente voltado ao que vem dizendo aqui embaixo. Já já volto aqui para o bizu. Que é o parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Então, o povo é que realmente manda aqui na nossa república. Só que, uma coisa que você tem que prestar atenção, o povo pode mandar de duas formas. Ou ele vai mandar diretamente, ou ele vai mandar indiretamente, ok? Que exerce por meio de representantes eleitos diretamente nos termos dessa Constituição. Beleza. Quais são as formas? O poder ele vai emanar do povo de forma diretamente, ou seja, o povo, se quer alguma medida em específico, ele pode ir lá e entrar diretamente, tomar a decisão diretamente, envolvendo, claro, uma decisão conjunta. Ou um povo também pode, sei lá, ele vai construir alguma coisa, está precisando do serviço público ali. Então, indiretamente, ele vai fazer aquilo. Como ele faz indiretamente? Uma pessoa só vai fazer por todo um conjunto, que é o que a gente chama de eleições, por exemplo. A gente vai eleger alguém, um representante nosso, para tomar as decisões pela gente, com base no que observamos dele. Por isso que temos esse pluripartidarismo, né? Que é vários partidos, exatamente por isso, para a gente eleger quem achamos que é mais cabível ali no âmbito político. Ok? E aqui em cima temos o nosso bizu, que é o Sociediva plu, até rimou. O Sociediva plu, aqui está escrito para vocês de uma maneira mais simples, de uma maneira mais reta, né? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e o pluralismo político. Isso daqui, entre todos aqui, do 1 até o 4, ele é o que mais cai. Então tem uma recorrência muito grande em provas de concurso público. Não acreditem em mim? Vamos ver algumas questões relacionadas a isso. Perceba o que vem dizendo aqui a nossa primeira questão. Acabei pulando aqui. Vamos lá. Perceba o que vem dizendo aqui a nossa primeira questão. Já vazou, né? A respeito dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Cuidado não errar a questão por causa dessa relação de correta e incorreta, tá? Já faz um traço que é para dizer, ele quer a certa. Letra A. A soberania é um dos princípios que orientam as relações internacionais. Cuidado com essa relação de princípios fundamentais e princípios
como ele vem falando aqui, que orientam as relações internacionais. Princípios que orientam as relações internacionais é uma coisa. Agora, princípios fundamentais está relacionado aos fundamentos da República. Então, toma cuidado, porque ele vai lhe induzir ao erro com pequenos detalhes como esse, beleza? Então, não, tá? Incorreto, isso não está previsto no artigo 1º. Soberania é um princípio fundamental? É, só não está relacionado às relações fundamentais. Fechou? Letra B, a dignidade da pessoa humana, perfeito até aqui, é fundamento, mas não está relacionado aos direitos fundamentais. Imagina, vamos pensar em um direito fundamental, caput do artigo 5º, o primeiro que aparece, vida. O direito à vida que a Constituição ali lhe assegura não tem relacionado com a dignidade da pessoa humana, é o contrário, né? É por causa da busca por essa dignidade da pessoa humana que temos princípios como a vida, que vai lhe assegurar a vida, vai lhe assegurar a propriedade, por exemplo, vai lhe assegurar a saúde, que é outros direitos, né? Então, toma cuidado com esse tipo de questão. Ele induziu ao erro aqui, mas, para mim, questão simples aqui para anular. E letra C, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são fundamentos da República. É o que nós vemos ali nos princípios fundamentais. Então, correto. Letra C, correto. E letra D, o pluralismo político é um objetivo. Vimos que não, é um fundamento. Vamos voltar para cá e vamos continuar a nossa conversa. Como eu já li aqui, não esquece disso, isso também pode cair na sua prova. O poder do povo, eu vou até especificar um pouco mais. Você vai lembrar que o nosso sistema aqui, ele é democrático, como a gente viu, né? A democracia que rege a gente. Só que, se liga, o que é essa democracia? Da onde surgiu? Essa democracia, para quem está estudando PEMAL, já está ligado lá que na Grécia Antiga, mais especificadamente em Atenas, surgiu esse termo, democracia, ou seja, o poder na mão do povo. Só qual que é a diferença dessa para a nossa? A democracia deles era chamada democracia indireta. Perdão, troquei, né? A democracia deles era chamada democracia direta, porque era o próprio povo que tomava as decisões. Mais especificadamente, eram os cidadãos que tomavam as decisões para tudo, basicamente. Quem era considerado cidadão tomava as decisões politicamente, beleza? Só que a nossa não é nem direta, ou seja, o povo toma todas as decisões, e nem só indireta. Ou seja, não só colocamos a mão no poder de alguém e pronto. Não. A nossa é chamada de semidireta. Anota aí. Semidireta. O que significa isso? Porque nós temos aspectos que são indiretos, ou seja, elegemos alguém para representar a gente, da mesma forma que em outros casos nós votamos, nós tomamos a decisão diretamente, beleza? Que seria um exemplo, o tal do plebiscito, que a gente vê lá em um dos incisos do artigo 5º. Ok? Não me recordo qual agora. Tranquilo aqui? Vamos seguir. Que tem um bizu aqui para vocês, mas vamos diretamente aqui para o artigo 2º. Opa, tô na frente. O artigo 2º vem dizendo o seguinte: são poderes da União independentes, harmônicos entre si. Perceba que ele falou que eles são independentes, eles não dependem um do outro, e eles são harmônicos, eles podem ajudar um ao outro. Uma coisa que a sua questão vai lhe induzir ao erro, vai lhe dizer o seguinte, que os poderes da União são hierarquicamente, são hierárquicos, né? Ou seja, eles seguem uma hierarquia. E não, eles não têm hierarquia. Eles são independentes e são harmônicos, eles se ajudam, ok? Mas eles não possuem hierarquia entre eles, fechou? O legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo, na sua função típica, serve para legislar, ou seja, criar e editar leis. Na função típica do judiciário, ele vai fazer o quê? Vai julgar, tem ali a questão dos tribunais. E o executivo, também chamado de administrativo, ele vai ter a sua função de executar as coisas, ele tem a sua função de prática, entre aspas, ok? Então, ou entre aspas, também administrar tudo, como por exemplo, o poder administrativo, o chefe do executivo seria o presidente da República, em âmbito nacional,
Então, ele vai ali administrar todas as suas funções, ok? E por fim, finalizando aqui, temos o artigo 3º e o artigo 4º. O artigo 3º é um pouco maior, que é falando sobre os objetivos fundamentais. Luiz, tem muitos objetivos também. Tem muita coisa para decorar. Para isso que servem os bizus, ok? E eu vou passar um melhor ainda. A gente vai ver. Você vai decorar o Soci de Vaplu, beleza? Decorou o Soci de Vaplu, que são os princípios fundamentais. Não troca, pelo amor de Deus. Você vai decorar também os objetivos, mas eu vou decorar um por um. Tem um bizu também para isso, que é o tal do Conga Erra Pro, ok? Que de novo você vai pegar a inicial dessas palavras. É o Conga Erra Pro. Conga Erra Pro. O com vem de construir uma sociedade livre, justa e solidária. De novo, retomando aqui a princípios, eu posso dizer assim, dos direitos humanos. Então, relação com os direitos humanos. Garantir o desenvolvimento nacional é um objetivo. Perceba que os objetivos, eles estão relacionados a verbos. Ele inicia com verbos: construir, garantir, erradicar, proteger, promover. No fim aqui, eu levaria isso daí para a prova? Levaria. Só que você tem tempo. Pelo menos quem está com o edital aberto aí tem um tempo para estudar. Então decora, tá? Decora esses 4 aqui, aprende esses 4 aqui, melhor dizendo, do que ir nesse do verbo. E eu já vi questões, como é que eu posso falar? Substantivando esses verbos, mas continua sendo objetivos, entendeu? Então você vai, é verbo, é verbo, é verbo, ele modifica um pouquinho ali, você perde uma questão por bobeira. Não pode, né? Então, pelo menos os princípios fundamentais e os objetivos, os princípios, as relações fundamentais, né? E os objetivos fundamentais você decora, ok? Com esses bizu que eu acabei de passar. Então, quais são eles? Vou aqui baixar para o bizu, fica melhor da gente olhar. Conga Erra Pro: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização. Lembra daquele caso que eu falei? Cuidado com esses termos opostos. A questão que eu vi foi exatamente sobre essa. Ele não colocou erradicar a pobreza e a marginalização. Ele cobrou o segundo aqui, ó, e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então tá lá. Qual que é o objetivo? Qual das seguintes alternativas é um objetivo? Então, tinha lá a alternativa: reduzir as desigualdades sociais e regionais. Muita gente passou batido. Por quê? Decorou só o Conga Erra Pro, erra, e viu, não inicia. Mas cuidado, o erra também possui o reduzir. Reduzir as desigualdades sociais e regionais também é um objetivo. E, de novo, perceba que é na forma verbal ali. Utiliza esse bizu da forma verbal no último caso. Luiz, deu um branco. Tenho dúvida aqui entre duas, você vai nesse bizu, tá? Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. De novo aqui, direitos humanos puro na nossa Constituição. Tranquilo? Então, nesse iniciozinho aqui, nós estamos falando um pouco sobre os bizu que a gente consegue fazer dentro das questões, por assim dizendo, beleza? Então, não esquece do Soci de Vaplu, falando sobre os princípios, e do Conga Erra Pro, falando dos objetivos. E, claro, cuidado não confundir princípios fundamentais com os princípios que a gente vai ver agora, que é relacionado com as relações internacionais. Lê o bagulho todo. Para não confundir, grifa o que é que ele está pedindo, ok? Então, vamos lá. Prosseguindo. E temos agora o artigo 4º, falando sobre exatamente o que eu acabei de falar, sobre as relações internacionais. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Então, princípios das relações internacionais da República Federativa do Brasil, ok? Vamos para o primeiro. Esse daqui, qual o bizu que eu tenho para falar para vocês? Tô com o edital aberto, já saiu o meu edital e tem um pouco tempo. Eu não vou sair repetindo isso daqui, tendo o artigo 5º, alguns concursos, artigo 18, 19, 144, para ler. O que é que eu vou fazer? Eu vou lá e ele está me cobrando sobre o artigo do 1º ao 4º. E ele me pergunta, me diga qual desses aqui é um princípio de relações internacionais da
República Federativa do Brasil. O que é que eu vou marcar? Você pensa aqui comigo. Nós só temos essas três opções. Ou é princípio fundamental, ou é um objetivo, ou tem a ver com relações internacionais, o princípio das relações internacionais. Se eu vi lá que não é um princípio fundamental, não é um objetivo, só me resta um caso, que no caso são as relações internacionais, tá? De novo, eu estou com pouco tempo e eu quero decorar isso daqui, você utiliza essa regra tranquilamente, ok? Se não for um princípio fundamental, se não tiver no sucessivo a plu, se não for um objetivo, não tiver no conga erra pro, me sobra somente as relações internacionais para ser. E perceba que fica meio óbvio, é óbvio no contexto que está relacionado com o internacional, com a relação do Brasil com o meio internacional. Então, vê lá, independência nacional, a independência do Brasil em relação a alguém, então, aos outros países. Prevalência dos direitos humanos, como eu falei, direitos humanos, nós estamos falando de um âmbito internacional, beleza? Direitos fundamentais, nós estamos falando de um âmbito nacional. Autodeterminação dos povos, a não intervenção, já vi questão colocando simplesmente intervenção, então toma cuidado também. Eu digo para decorar os dois, mas pelo menos dá uma lida para você saber mais ou menos o que está sendo dito aqui, ok? Igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Esses aqui estão previstos lá no artigo 5º, que é uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, bastante atenção. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. E concessão do asilo político, ok? Já vi também concessão do asilo político caindo bastante. E para finalizarmos do artigo 1 até o artigo 4º, nós vamos falar um pouco sobre o parágrafo único do artigo 4, ok? Então vamos lá. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Eu fiz muitas questões e eu só vi umas 3 questões sobre isso daqui. Então não tem muita incidência, mas pode ser aquela questão que o concurso coloca para pegar aqueles que ignoram, entendeu? Ah, isso aqui quase não cai, não vou nem ler. Ou então eu vou ler poucas vezes, não vou revisar. Então dá pelo menos uma lida para saber o que é que ele está falando. Visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Então, realmente, a República Federativa do Brasil busca uma integração econômica, política e social da América Latina, dos povos da América Latina. Beleza? Então, nem tem muito o que comentar em cima disso. E então, nós falamos aqui sobre o artigo 4º, nos restando aqui entrar no artigo 5º e falar um pouco sobre ele. O objetivo inicial dessa aula era abranger pelo menos até a metade do artigo 5º, mas eu vi aqui que já estamos em quase 25 minutos. Então, o que é que eu vou fazer? Nós vamos separar essa aula em duas. Hoje, nós vamos falar do artigo 1º até o artigo 4º, focando nesses dois materiais, nesses 4 artigos, nesses dois materiais de assunto e questões, e no próximo nós voltaremos com o artigo 5º, beleza? Vamos lá? Só que, calma, não vamos embora não, vamos fazer umas questões? Vamos finalizar com chave de ouro? Vamos fazer até a 8ª questão, que eu percebi que é sobre esses assuntos, para não haver mais dúvidas entre vocês. Vamos lá para a segunda questão. Se liga o que é que ela vem dizendo, aluno. Vazou para vocês já, né? Vacilei, foi mal. Vamos lá para a segunda questão. Sobre o artigo 1º, segunda questão aqui, quem está vendo? Sobre o artigo 1º da Constituição Federal, é correto afirmar que... Vamos lá, ele está novamente falando do primeiro. Falei do artigo 1º, eu estou falando dos princípios fundamentais, não é isso? Lembra de sucessiva plu. Vamos lá. Letra A. A República Federativa do Brasil se constitui em um Estado unitário e soberano. A gente sabe que realmente é um Estado soberano, mas deixa aí guardado o unitário, porque eu não falei sobre isso, né? Já eu falo. B. O poder emana do povo, que o exerce exclusivamente por meio de representantes eleitos. Beleza. O poder emana do povo, vem do povo, perfeito. Que o exerce exclusivamente CESP, IGEDUC, para quem está estudando para Japaratinga, IBAN, para quem estava estudando, cobra bastante questões relacionadas a isso. Toma cuidado em qualquer concurso público com questões que especificam
somente, exclusivamente. Então, toma cuidado. Nunca, jamais. Então, toma cuidado quando ela generaliza demais, tanto para o positivo quanto para o negativo. Então, está incorreto. Não é somente indiretamente, como ele está falando aqui. Também temos a oportunidade de ser diretamente. E letra C, a cidadania é considerada um fundamento da República. Temos a cidadania? Sou, não é? Se, o se é de cidadania, meu chapa. Então nós temos aqui soberania, não está falando sobre isso, e se de cidadania, no nosso sucessivo a plu, beleza? Por isso que a alternativa seria letra C, ok? Ó, e ele vem dizendo aqui, ó, cuidado com a pegadinha na forma de Estado. Nossa forma de Estado, a gente vai falar isso em outra aula, né? Nossa forma de Estado, ela é federal e não unitária, beleza? Nossa forma de Estado é federal, beleza? Toma cuidado para não confundir. Terceira questão. Então, o que estaria incorreto na letra B seria essa unitária. Vamos para a nossa terceira. Com base no artigo 2 da Constituição Federal, que trata da separação de poderes, lembrando que a Constituição Federal fala de 3 poderes, né? O judiciário, o legislativo e o executivo, que no caso seria o administrativo. Assinale a alternativa correta, aquilo que está certo. Letra A. O princípio da separação dos poderes é expresso no texto constitucional e permite o exercício de funções típicas, que foi as que eu listei para você. Por exemplo, o judiciário tem a função de julgar e por aí vai. E atípicas por cada um dos poderes. O que é atípica? Típica é o que ele faz ali diretamente, que é uma função dele mesmo. Atípica é porque ele está exercendo uma função de outro poder. Por exemplo, o judiciário tem a função também atípica de administrativo também, ok? De administrar. De forma atípica, ele faz isso. Por que atípica? Porque não é dele, não é a sua função primordial, não é dele. Ele está pegando de outra pessoa, entendeu? Que no caso é do executivo. Então tá correto essa letra A. Todos os 3 poderes fazem tanto funções atípicas quanto funções típicas. O Poder Judiciário não pode intervir no Poder Executivo sobre nenhuma hipótese. Vamos ver casos que realmente há necessidade do Judiciário, ou seja, da lei penal, interferir no Poder Executivo, sim. A separação dos poderes é implícita no ordenamento jurídico. O que seria implícito? Isso cai bastante, principalmente em direito administrativo, mas pode cair na sua prova também. Explícito é porque está escrito na Constituição, está lá, entendeu? A gente consegue ver na Constituição. Implícito é porque não está diretamente escrito na Constituição. Alguma emenda, alguma lei por fora que escreveu aquilo. Um exemplo seria um exemplo de fora desse âmbito do direito constitucional. Temos no direito administrativo o LIMP, né? Que são os princípios da administração pública. São os princípios expressos, os princípios explícitos que estão escritos na Constituição. Legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e moralidade. Beleza? Mas sabemos também que temos vários outros, na verdade, princípios também que não estão escritos na Constituição, mas não deixam de ser princípios de administração pública. São chamados princípios implícitos, como, por exemplo, soberania da administração pública sobre o particular. Fechou? Só um exemplo aqui para você não confundir esse tipo de nomenclatura. Então já temos a nossa alternativa, não é implícita. O Poder Executivo exerce apenas funções administrativas, não. Lembra, eu posso ter tanto funções típicas como também atípicas. Então está incorreto. Alternativa correta, letra D de dado. D de dado não, burrei. Letra A, né? Eu li o D, acabei confundindo. Vamos lá, quarta questão. Tô no meio? Não tô no meio. Então vamos lá. Quarta questão vem falando o seguinte. São objetivos. Então agora vamos falar sobre os objetivos. Quem lembra? Qual o bizu? Fala aí. Conga R Pro. Quem falou? Conga R Pro. Exatamente. Então vamos lá. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto, marca, faz um X, pinta, faz um desenho de caveira. Já vi o professor falando isso. Sei lá, faz qualquer coisa, mas não deixe esse exceto. Pensa que eu nem botei em negrito aqui. Você faz o seu negrito na prova. Dá um destaque para você não errar uma questão achando que é o correto e marcar o exceto. Ou o contrário, né? Buguei. Letra A.
É um objetivo construir uma sociedade livre, justa e solidária? É um objetivo, a gente já viu. O primeiro indício que é um objetivo é a forma verbal, construir, não é isso? E quando a gente vai no bizu, congar pro é o primeiro, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Perfeito, beleza? Letra B, garantir. Primeira dica aqui, ó, garantir. Então vamos ver. Garantir o desenvolvimento nacional. Temos uma forma verbal, mas quando falamos de garantir o desenvolvimento nacional, estamos falando de um objetivo? Vamos conferir lá? Perceba que algumas questões eles vão pegar no detalhe, ou seja, em algumas palavras que estão erradas. Perceba que aqui, ó, garantir o desenvolvimento nacional. Tá tranquilo, tá perfeito. Mas toma cuidado quando eles modificam pequenas palavras, ou seja, garantir o desenvolvimento internacional, por exemplo. Aí não seria um objetivo, nem seria nada, né, que tá incorreto. Voltando, então, garantir o desenvolvimento nacional, tá perfeito. Vamos para a próxima. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade. Ah, já mostrei a resposta para vocês, foi bom. E quaisquer outras formas de discriminação. Tá perfeito também, beleza? Promover, então congar pro seria o último. Ele tem essa função de promover o bem de todos, tem essa relação com os direitos humanos, de cuidar de todos, sem preconceito de nenhuma raça, cor, sexo. Eu não estou denegrindo os direitos humanos, tá? Eu estou falando que tá baseado neles. E por fim, letra D, que eu botei ali errado. Mostrei para vocês antes da hora, no caso. Assegurar a independência econômica frente a organismos internacionais. Então, não consta isso sobre lá. Perceba que, ó, ele colocou um verbo. Aquele bizu lá da forma verbal já não ia servir. Então, é bom ter essa diversidade de bizus, porque facilita nas questões para vocês. Eu quis finalizar aqui, já está 34 minutos. Então, vamos finalizar. Vamos ver se dá para fazer mais uma. Dá para fazer mais uma. Artigo 5º. Quinta questão, artigo 4º. Assinale o princípio que não. Faz um X, faz uma bola, faz o que quiser. Mas faz uma coisa para destacar e você lembrar que ele quer errado. Que não está previsto no artigo 4º. Autodeterminação dos povos. A gente viu, correto. Prevalência dos direitos humanos. A gente viu, correto. Perceba tudo isso relacionado ao âmbito internacional. A não intervenção, perfeito. Ao nacionalismo econômico. Perceba que a gente não falou sobre nacionalismo econômico, beleza? Sexta questão. No que se refere ao artigo 5º da Constituição... Opa, eu já mostrei, né? Enfim. No que se refere ao artigo 5º da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Aqui já vamos abordar sobre o artigo 5º. Então deixaremos isso para a nossa parte 2. Eu já vou gravar aqui posteriormente, mas provavelmente saia amanhã para vocês, para dar tempo de vocês lerem, darem uma estudada e darem uma revisada. Passem o feedback aí no comentário, o que é que vocês querem para a próxima videoaula, né? Na terceira, no caso, né? Porque a próxima eu já vou gravar. E vamos tentar finalizar todo esse nosso edital o mais rápido possível, beleza? Vou ficando por aqui. Novamente, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom estudo com o que você está fazendo aí e foca que vai dar certo. Valeu!